Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ética contábil, dando continuidade então aos estudos do Código de Ética Profissional do Contador. Nesta aula nós vamos falar especificamente sobre as proibições, pelo Código, como ele chama, das vedações. Esse é o item 5 da norma e existem aproximadamente aí 23 vedações diretamente já relacionadas no Código. Mais uma vez eu digo para vocês e reforço aqui que é diferente a gente memorizar ou compreender um assunto. Então, o que nós estamos buscando não é decorar o código, mas sim entendê-lo de uma maneira um pouco mais prática. Vamos então iniciar a leitura, onde nós temos no item A, sempre que formos fazer essa leitura, interpretação, é interessante que nesse item a gente comece justamente inserindo essa palavra. É vedado, né, esse termo, melhor dizendo, essa expressão. Ou seja, é proibido assumir direta ou indiretamente serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Apesar de ser autoexplicativo, eu quero reforçar, nós não podemos pegar nenhum serviço dentro da profissão contábil que cause, de certa maneira, um prejuízo moral. Como a gente já viu, a moral é aquela ideia dos costumes e dos valores que nós carregamos. E esse desprestígio para a classe é justamente o que causaria aí, pegamos um serviço ilícito, algo nesse sentido. Então, se nós vamos executar um trabalho, ele precisa ser perfeitamente lícito. E é exatamente sobre isso que o código continua no item B, né, na letra B. É vedado, então, auferir, ou seja, ganhar qualquer provento, né, receber aí recursos, normalmente a gente recebe dinheiro em troca do serviço, mas em função desse exercício profissional, ou seja, de executar um serviço contábil, que não decorra, que não seja exclusivamente da sua prática lícita. Lícita é dentro da lei, aquilo que está previsto dentro da lei. Ilícita é justamente o oposto, aquilo que fere ou vai contra o que está previsto na legislação brasileira. Tá? Então, nesses itens aqui nós já percebemos que a busca do código é justamente proibir de maneira mais clara, né, mais precisa e expressa, as atividades que causem o desprestígio ou que sejam ilícitas, que de certa maneira estão interligadas. Aí nós temos no item C, é vedado, então, assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, ou seja, por outra pessoa, alheia à sua orientação, supervisão ou revisão. Tá? Então, nós temos muito no dia a dia do contábil, onde um contador supervisiona auxiliares contábeis, né? Aquelas pessoas que estão em formação ou que acabaram de sair da faculdade, e essas pessoas fazem o trabalho documental, digamos assim, as peças contábeis. Elas vão fazer os lançamentos da nota, vão elaborar uma DRE, vão elaborar um balanço, um balancete. E esse supervisor, ele precisa justamente supervisionar, né? Saber o que está sendo feito, ou pelo menos revisar esse trabalho, antes de assiná-lo. No item D, exercer a profissão, ou seja, é proibido exercer a profissão quando impedido, inclusive quando for procurador de seu cliente, mesmo que com poderes específicos dentro das prerrogativas profissionais. Então, nós sabemos que em muitos dos casos o exercício da profissão se dá por meio dessa procuração, né? O cliente ele dá alguns poderes para o escritório contábil, para o contador, melhor dizendo, para que realize certas atividades. E aqui, o que o código tenta esclarecer é que, mesmo que você tenha uma procuração, que seria uma autorização do seu cliente, o fato de você estar impedido, vamos imaginar em uma situação onde a sua licença está suspensa por falta de pagamento, por alguma outra situação que acabou acontecendo, aquilo não te dá liberdade, mesmo que você tenha essa procuração do cliente, não te dá liberdade de continuar executando o serviço. Então é preciso informar o cliente, como a gente já viu ali sobre a aula anterior em algumas situações. Mas aqui o código está tentando esclarecer. Quando você está impedido, não há nada que sobreponha a isso. Primeiro regularize a sua situação, depois continue o seu serviço contábil. No item D, prosseguindo, a gente tem facilitar por qualquer meio, ou seja, proibido facilitar o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos. Quem seria alguém não habilitado? Aquele que não tirou o registro ainda. Aquele que está impedido é quem tirou o registro e teve a sua suspensão, ou enfim, a cassação do seu registro por alguma razão. Tá? Então, quando alguém está realizando um serviço sem a habilitação devida, nós não podemos facilitar isso, né? Nós não podemos assinar por aquela pessoa porque eu tenho o registro e ela não. Se ela está impedida ou ela não é habilitada, ela precisa regularizar essa situação. Continuando no item F, nós temos explorar serviços contábeis por si ou em organização contábil sem registro regular no Conselho Regional de Contabilidade.
Então, mais uma vez, reforçando, o registro ele é obrigatório para o exercício da profissão, né? Existem outras profissões também que fazem o mesmo procedimento. Para a contabilidade não é diferente no Brasil. Tá? Então, uma pessoa ela não pode ser médica sem ter o seu devido registro no Conselho Regional de Medicina, né? O Conselho Regional de Odontologia, de Farmácia, enfim, Conselho Regional de Administração. Eu chamo regional de modo geral, mas para a gente entender que os conselhos eles existem porque essas profissões no Brasil, inclusive a contabilidade, é organizada desta maneira, né? Ela só pode ser exercida por meio do registro regular, que é aquele processo. Fazemos a faculdade e enquanto nos últimos semestres da faculdade ou após terminarmos o bacharel em contabilidade ou em ciências contábeis, nós fazemos a prova ou o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Feita esta prova, quem tem um aproveitamento devido, conforme as regras de edital e tudo mais, consegue então solicitar o seu registro. Ou seja, eu não posso trabalhar nem individualmente como autônomo ou em organização contábil sem o registro regular. No item G, para prosseguirmos, é proibido ou é vedado concorrer. Concorrer no direito significa participar em conjunto no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la, quando da execução dos serviços para os quais foi expressamente contratado. Então, o que o código está estabelecendo aqui é meio óbvio, sim, mas ele precisava dizer isso para deixar claro que isso é passível de punição não somente pela legislação penal brasileira, mas também pela questão disciplinar ética da profissão contábil. Então, quando nós temos esse texto no Código de Ética Contábil, pode parecer redundante, não pode infringir a lei ou fraudar ela, mas isso ninguém pode fazer. Só que aqui dá-se a possibilidade, então, para que, por exemplo, um conselho de ética possa analisar aquele caso e fazer ou efetuar, de maneira mais prática, digamos assim, a cassação de um título, a cassação de um registro, melhor dizendo, desta pessoa que acabou cometendo esse ato. Então é mais ou menos nesse sentido que o código busca estabelecer, esclarecer e às vezes até parece óbvio demais. É para ter esse respaldo, como eu já expliquei para vocês. Quando nós exercemos a profissão, automaticamente nós estamos de acordo com o código. Então tudo que está aqui eu preciso obedecer. No item H, eu tenho solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem. Vantagem seria isso, né? Um recurso, algo que seja benéfico para mim, para que eu realize para este cliente ou empregador uma aplicação ilícita. A aplicação ilícita é basicamente o próprio item anterior, né? Realizar aí algum ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la de alguma maneira. No item I, nós temos então, é vedado prejudicar culposa ou dolosamente, sendo o primeiro culposa sem a intenção ou dolosa, conforme a legislação penal, com a intenção de interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Então vamos entender aqui. O que seria um interesse confiado à responsabilidade profissional de um contador? As próprias informações contábeis, por exemplo. Então eu não posso maquiar ali uma informação, fazer isso de maneira culposa, sem a intenção ou com a intenção. Se aquilo está sendo prejudicado, eu estou infringindo também o próprio Código de Ética, né? Então, se eu estou maquiando informações, eu estou indo contra o que é previsto pelo Código. Isso é só um exemplo, né? Eu posso ter também ali diversas situações. Outro interesse confiado são as próprias informações trabalhistas que o contador tem acesso. Então, se ele prejudica, se ele manda uma informação que não deveria mandar, ou se ele começa a faltar com alguma informação ali, com o interesse de que seu cliente pague menos imposto, por exemplo, e N situações que a gente pode imaginar. Então, interesse confiado à responsabilidade profissional é tudo aquilo que está dentro do escopo profissional do contador, ou seja, tudo que ele faz profissionalmente. No item J, nós temos é vedado recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas. Então é muito comum que os repasses, em algumas situações, até mesmo em alguns casos, ali o controle financeiro, acabe indo para o escritório contábil, né? Em alguns aspectos, as empresas maiores acabam trazendo isso para dentro da empresa. E ali dentro nós temos um contador que vai gerenciar, administrar esses processos todos, né? Um departamento financeiro. Precisa ser contador? Não precisa, mas normalmente é o que acaba acontecendo. E aí, se essa pessoa começa a se recusar a prestar conta das quantias, ele está também infringindo o próprio Código de Ética, além do fato de isso ser ilegal e tudo mais, como nós já vimos.
No item K, é vedado apropriar-se, ou seja, tomar para si mesmo, indevidamente, valores, bens e qualquer tipo de crédito confiados à sua guarda. Então, em muitos casos, o contador ele acaba agindo como um intermediário entre a empresa e o empregado, por exemplo, para passar ali um holerite, para fazer uma transferência bancária ou algo nesse sentido que a gente já vinha conversando. E aí, se ele começa a tomar esses valores para si, ele está cometendo uma fraude. E essa fraude também é prevista pelo Código de Ética como uma coisa proibida, né? uma atitude vedada. No item L, nós temos reter abusivamente livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos eletrônicos, comprovadamente, mais uma vez, confiados à sua guarda. Então, quer dizer o quê? Que o fato da empresa confiar essas informações ao contador não lhe dá o direito à propriedade daquele material. Né? A gente trabalha para a empresa como contador, como escritório contábil, a gente presta um serviço. Então, quer dizer, eu estou executando um serviço, eu não sou proprietário daquelas informações, daqueles bens, daquele crédito, daquele dinheiro. E aí, continuando aqui, inclusive, né, esses documentos eletrônicos até mesmo, confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir as suas obrigações contratuais com o profissional da contabilidade ou pelo não atendimento de notificação do contratante. Então, isso é colocado dessa maneira no código porque em alguns casos houve, né, e o Conselho recebeu algumas situações como essa e acabou percebendo episódios reais disso pelo Brasil afora, que se observava o seguinte: o contador, prestando seu serviço, não recebia pelo seu serviço. E aí, como ele tinha acesso a esses documentos, a esses livros, ele acabava retendo isso, né? Às vezes a empresa queria trocar de escritório, ele não passava as informações adiante para poder garantir o seu pagamento, ou seja, fazer com que o contratante, né, a empresa, aquele empregador, cumprisse as suas obrigações de pagamento, as suas obrigações contratuais. E aí, nesse sentido, o código vem para esclarecer, inclusive com essa finalidade. Eu não posso reter documentos para forçar alguém a me pagar ou a cumprir as suas obrigações contratuais. Se eu presto um serviço, está registrado, eu tenho um contrato de prestação de serviço com uma empresa, e essa empresa não está me pagando, eu preciso acionar ela judicialmente, que é o caminho previsto pela lei. Se isso é rápido, se isso é demorado, se isso é moroso, né? Se acaba dando um pouquinho de dor de cabeça, é outra discussão. Mas eu não posso usar desse artifício, dessa artimanha, para poder garantir o meu recebimento, o meu pagamento. Continuando aqui, a gente tem no item M, orientar o cliente ou o empregador contra as normas brasileiras de contabilidade e contra as disposições expressas em lei. Acho que a gente, ao ver pela primeira vez isso, mais uma vez pensa: poxa, mas é proibido orientar o meu cliente contra a legislação, contra as normas? Não faz sentido. Né? O contador, em regra, ele deveria já seguir as normas, ele deveria ter esse respeito pela lei. Será que o pessoal não cumpre isso? Na verdade, o pessoal cumpre. Né? Muitas vezes até a dificuldade de fazer o cliente entender que não é o contador que fez a lei, ele só está cumprindo ela. Né? Faz a empresa pagar o imposto porque isso está previsto na lei. O empregador, enfim, empresa de modo geral. Mas o que acontece? Mais uma vez, o código precisava colocar isso de maneira expressa para que isso pudesse ser utilizado pelos conselhos de ética. É justamente esse sentido. É garantir que essa atitude, quando ela acontecer deliberadamente, ela possa ser punível também pela questão ética ou pelo código de ética, pelo aspecto ético da profissão. Isso faz com que os conselhos regionais tenham mais força de fiscalização em casos em que, infelizmente, acontecem, são minoria, mas precisam ser, mais uma vez, coibidos e proibidos. No item N, nós temos exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas. Né? Então, nós temos lá na legislação, é proibido o tráfico de entorpecentes. Eu posso ser contador de alguém que faz o tráfico de entorpecentes? Não. A razão é muito simples. Não só porque está previsto na legislação, mas, mais uma vez, cumulativamente, pelo próprio Código de Ética. Então, eu não posso realizar contabilidade para empreendimentos que têm ali uma finalidade ilícita, tá bom? No item O, a gente tem emitir referência que identifique o cliente ou empregador com quebra de sigilo profissional e uma publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por eles. Então, a gente pode muitas vezes imaginar os trabalhos científicos, né, as publicações que são realizadas, as análises e tudo mais.
Eu não posso identificar um cliente e dizer, olha, isso aqui é a situação patrimonial do meu cliente XYZ, sem que ele tenha me autorizado, porque eu estaria justamente quebrando o sigilo profissional, ou seja, quebrando aquela confiança que foi depositada no momento em que eu fui contratado para realizar um serviço. Tá? Então, no dia a dia, isso é muito comum, a gente ter uma batalha muito grande dentro de escritórios, não só escritórios contábeis, mas escritórios em geral, onde as pessoas, por exemplo, acabam querendo saber o salário do colega, o salário do outro colaborador, o salário do chefe, enfim. E essa dificuldade tem que começar a ser respondida, né, digamos assim, a superada pelo próprio escritório contábil, pelas organizações contábeis, de ajudar justamente esse sigilo profissional nas coisas que cabem, né, cada um com a sua atividade, cuida do seu. Então, por exemplo, a gente tem ali a entrega de olerites, garantir que a pessoa responsável por aquilo tenha a devida autorização para ver o olerite das outras pessoas, não disseminar informação que não seja necessária. Né? Então, alguém, por exemplo, está sendo demitido, né, ou vai ser demitido, está nesse processo de demissão. Essa informação ela cabe a quem é o gerente da empresa, o contador que está realizando o serviço ali, organizando essa parte, e a pessoa que está saindo. Então, os outros não precisam necessariamente ter acesso a essas informações. Quanto que foi a rescisão do fulano, você viu? Olha, o FGTS dele e tudo mais. Ou seja, esse sigilo profissional ele precisa ser muito bem respeitado e cuidado e cultivado, né? Para que as empresas, os empresários, de modo geral, confiem cada vez mais nos contadores e vice-versa, para que haja realmente um respeito a essa profissão. E nesse caso aqui ele está sendo específico, né, para os trabalhos que foram realizados, orientados por contadores profissionais que envolvam empresas, clientes ou empregadores. No item P, a gente tem iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o exato teor de documentos, inclusive documentos eletrônicos, e fornecer falsas informações, ou elaborar peças contábeis inidôneas. Então, mais uma vez, a boa-fé é necessária de ambas as partes, né? E aí, por exemplo, você acaba de abrir o seu escritório contábil, alguém chega e fala para você assim, olha, eu estou pensando em me tornar um microempreendedor individual. Como é que eu faço? Qual que é o processo? E aí você percebendo que a pessoa não tem ali, ela tem uma boa intenção, né, a sua boa fé, de tornar-se formalizado, mas ela não entende muito da legislação. E aí você sabe que não custa nada para abrir o MEI. Nesse primeiro momento, não vai ter custo nenhum. Você sabe como fazer e acaba utilizando desse conhecimento para iludir a pessoa e fala para ela, olha, R$ 500 para a abertura do seu MEI é o que o governo cobra. Me paga que eu faço e consigo dar um jeito para ficar mais barato. Então, esse tipo de coisa vem justamente no código para tentar coibir certas atitudes que, eventualmente, um ou outro profissional acaba fazendo. Então, mais uma vez, ter por escrito, ter expressamente colocado aqui no código, dá o respaldo necessário para o Conselho Regional. Para a gente chegar então aos finalmente, no item Q, a gente tem é vedado não atender no prazo estabelecido a notificação dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade. A notificação ela estabelece ali os seus devidos prazos, né, as suas devidas exigências e, por óbvio, deveríamos respeitar. Então, isso aqui é mais uma vez para reforçar essa autoridade que os conselhos têm. No item R, é vedado intitular-se com categoria profissional que não possua na profissão contábil. Para dar um exemplo mais claro, a gente tem ali a categoria do contador, né? A gente tem o estudante contábil, aquele que faz a prova do exame de suficiência, tira o registro, vira o contador. Depois disso, se eu quiser me tornar um auditor ou um perito, por exemplo, eu preciso passar por um outro processo. Então, eu não posso dizer que eu sou auditor sem que eu tenha, por exemplo, a devida categoria profissional. Um técnico não pode dizer que ele é contador, ele é técnico em contabilidade. Se ele for lá, fizer a faculdade, fizer a prova, mais uma vez, nesse processo, e conseguir o registro como contador, perfeito. Ou ainda no caso dos peritos, fazer a prova dos peritos, que é elaborada também pelo Conselho Federal, e assim sucessivamente. No item S, a gente tem, é vedado executar trabalhos técnicos contábeis sem a observância das normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Bom, o item em si destaca que o fato de você não conhecer as normas é uma responsabilidade sua. Então, ao executar trabalhos técnicos contábeis, é preciso observar as normas sim, elas estão lá para serem respeitadas. É esse justamente o propósito de padronização, e não há padronização se não houver então o respeito e cumprimento do que a norma prevê.
No item T, a gente tem renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção do seu trabalho. Então, mais uma vez, renunciar à liberdade profissional é quando eu deixo, por exemplo, o dinheiro falar mais alto, né, em termos mais diários, digamos assim, em termos mais simplórios. Eu devo evitar uma restrição ou uma imposição que o meu cliente coloca para mim, onde ele diz assim, olha, eu quero que você faça o meu trabalho de contabilidade, mas eu vou desviar dinheiro aqui, eu vou fazer uma sonegação, eu vou fazer um caixa 2, eu quero algo nesse sentido. Se eu já sei que isso é previsto pela legislação, pelo código de ética, pelas normas contábeis como algo que eu não deveria fazer, eu preciso evitar esse caminho. Então eu chego para esse cliente e digo, olha, não faz parte do meu tipo de trabalho, eu não posso executar esse serviço que você está querendo, isso para mim não vai dar certo e pronto. Encerro o contrato por ali. No item U, a gente tem publicar ou distribuir, é vedado, né, neste caso, em seu nome, trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado. Tá? Então, muito simples, né? Eu não posso dizer que eu fiz ou publiquei um trabalho sem que eu tenha participado do processo de desenvolvimento dele. No item V, a gente tem revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que comprovadamente tenha tido conhecimento, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre essas os próprios conselhos federal e regional de contabilidade. Então, quando a gente tem uma negociação que é confidenciada por um cliente ou empregador para algum acordo ou transação, neste caso, nós precisamos manter o sigilo profissional. Existem casos previstos em lei, onde o contador, inclusive, ele tem que dar, de certa maneira, uma publicidade para algumas coisas, mas existe um determinado momento. Então, a gente tem as grandes empresas, as sociedades anônimas, com as suas determinadas assembleias, audiências e tudo mais. Então, existem situações já previstas em lei, por exemplo, quando a Receita Federal solicita uma informação, ela sabe que está havendo uma negociação ali e os conselhos de fiscalização dessas grandes negociações vão pedir informações. Aí é uma coisa. Agora, vamos imaginar aí que o meu cliente fala assim, olha, eu estou comprando aquela loja e tal, estamos negociando, queria que você fizesse uma avaliação lá. Aí eu vou lá, faço a avaliação, toda a avaliação patrimonial, toda a avaliação de inventário, toda a avaliação de estoque, tudo mais. E aí eu volto, vou lá para o meu Facebook e começo a anunciar isso. Ou começo a falar para minha família, para os meus vizinhos e tudo mais. Vou espalhando essa notícia. Então, obviamente, seria uma atitude imoral, né, que vai contra o código de ética. Mas, mais uma vez, ter por escrito dá a garantia que o conselho consiga realmente cobrar isso dos profissionais. E para a gente então chegar ao último item, a gente tem o item W, onde está destacado: é proibido ou é vedado exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, que são justamente os contrários dos princípios que nós já vimos, tendo violado direitos ou causado prejuízos a outra pessoa, a outrem, né? Neste caso aqui, por ser tão óbvio, acho que é ótimo que eles tenham deixado por último, que é para esclarecer, olha, há um cuidado, nós estamos buscando a excelência na profissão e isso inclui que todos aqueles que executam a profissão contábil como auxiliar ou como supervisor, como dono de escritório ou como alguém que está saindo da faculdade agora, não interessa. Vai executar a profissão contábil, é preciso ter zelo, é preciso ter então essa perícia, é preciso realmente tomar o devido cuidado ao realizar o seu trabalho. Porque o nosso trabalho, o trabalho contábil, é realmente de alta relevância para toda a sociedade, para o governo, para as empresas, para o conjunto como um todo. Existe aí um papel social muito importante, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, com isso, chegamos ao final da aula sobre o item 5 das vedações e, como vimos, as vedações representam tudo aquilo que é proibido, né? As proibições diretas e expressas ao profissional contador. E isso inclui os técnicos contábeis, como a gente também já viu na aula anterior. Proibições não expressas ou tudo aquilo que não foi colocado exatamente no código precisam ser observadas de acordo com as normas éticas. Então, nós já vimos as normas dos princípios, do próprio cumprimento do código e tudo mais. Além disso, existem as próprias normas brasileiras de contabilidade. Então, o fato de não estar no código de ética, mas estar proibido numa norma brasileira de contabilidade, no sentido mais técnico da coisa, alinha-se justamente às proibições do código aqui. Tá? Então, como a gente viu, eu preciso respeitar as normas. Então, se eu desrespeitar qualquer item, eu também estou indo contra ao código de ética
do profissional contador. Então vejo vocês na próxima aula, onde nós vamos falar um pouco mais sobre as possibilidades, aquilo que é permitido ao profissional contador. Até a próxima aula, obrigado e bons estudos.